Olá, hoje vamos falar sobre saneamento básico no Brasil. O saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição e definido pela Lei nº 11.445/2007, como o conjunto dos serviços de infraestrutura, instalações operacionais de abastecimentos de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, manejos de resíduos sólidos e de águas pluviais. Vamos conversar sobre a importância desse tema para uma qualidade de vida melhor com o engenheiro que está aqui hoje no nosso programa, o ex-presidente da Companhia Águas de Joinville, Henrique Kist, e da engenheira sanitarista e professora da Univille, Terezinha Maria Novaes de Oliveira. Para as cabeças que não fecham nunca, o Conversa Aberta está no ar. A população de Joinville sofre com a falta de tratamento de esgoto na cidade. Rios poluídos e valetas a céu aberto revelam um caso grave de pouco interesse em saneamento básico. Um dos símbolos da cidade foi por muitos anos depósito de esgoto e lixo de residências e empresas. Com o aumento das obras em saneamento, o Cachoeira reagiu. E o joinvilense começou a ter a esperança de ver o rio despoluído. Hoje temos 32% de coleta e tratamento de esgoto, porém esse número está muito abaixo da média nacional, que é de 48%. A falta de saneamento básico contribui para a proliferação do Aedes aegypti, epidemias de doenças transmitidas pelo mosquito como a dengue, chikungunya e zika vírus assustam os cidadãos e causam impacto na saúde pública. Olá, hoje vamos falar sobre saneamento básico no Brasil. O saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição e definido pela Lei nº 11.445/2007. Como o conjunto dos serviços de infraestrutura, instalações operacionais de abastecimentos de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, manejos de resíduos sólidos e de águas pluviais. Vamos conversar sobre a importância desse tema para uma qualidade de vida melhor com o engenheiro que está aqui hoje no nosso programa, o ex-presidente da Companhia Águas de Joinville, Henrique Kist, e da engenheira sanitarista e professora da Univille, Terezinha Maria Novaes de Oliveira. Para as cabeças que não fecham nunca, o Conversa Aberta está no ar. Boa noite a todos, boa noite Henrique, boa noite Terezinha, muito obrigado pela presença de vocês ao programa Conversa Aberta. Henrique, em 2013, Joinville contava com 17,45% de cobertura de esgoto e em 2015 esse número aumentou para 32%. O plano de expansão prevê que até 2018 desse número chegue a 50%. O senhor acredita que tal meta poderá realmente ser alcançada? Porque o número de cobertura praticamente dobrou em 2 anos. Boa noite, seja muito bem-vindo ao Conversa Aberta, Henrique. Obrigado pelo convite. Boa noite, Terezinha, já velha companheira de labuta. Ora, essa coisa tem que... Primeiro você tem... não se pode, não se deve fazer comparações desta forma, né, colocada. Porque os governantes, vamos dizer assim, eles têm muito o hábito de dizer no meu governo dobrou o esgotamento sanitário, o tratamento de esgoto. Não é bem assim, em governo nenhum dobra. Em 4 anos você não consegue fazer isso. O que acontece é que existe um processo de continuidade, né? Então a coisa vem não crescendo ou não. O que acontece? Às vezes é o seguinte, um governo faz todo o projeto, alavanca recursos, né? E quando chega na iminência de começar a fazer, entra um outro governo. Aí o outro governo diz que fez tudo, entendeu? Então há que se entender isso, aí é bom que... Eu estou falando aqui até um pouquinho de política, isso aí é uma política mal elaborada. O que tem que pensar é num conjunto. E, como você mesmo colocou, dobrou. Dobrou, mas não foi ele que fez tudo. Isso vem lá de trás.
né? Então, em princípio, é isso. Você fala em 2018 chegar a uma meta de 50%. Eu não sou pessimista, eu também não sou otimista. A gente, pela prática, né, do trabalho que a gente já teve, nós estamos no final já, né? Nós estamos no final de 2016. É isso? Então, 2 anos, você sair de 30%, em tese, né, e chegar a 50%... Numa nova administração numa que nova está por vir aí, administração, ou continuar essa, né? Isso, num processo que dessa. houve uma estagnação realmente, né? Então, podemos, no desenrolar do programa, se provocado for, se for o caso, podemos comentar um pouquinho sobre isso. Eu não acredito que em 2018 nós cheguemos a 50%, até porque não tem capacidade física de se fazer isso. Hoje, Joinville, no ranking das cidades, está em 74º lugar, quer dizer, a terceira maior cidade. Entre as 100 maiores cidades do Brasil. Entre as 100, está no número 74, né? Então, você tem aí a terceira maior cidade do sul do país, a maior do estado de Santa Catarina. Olha, eu confesso para você que eu acho lastimável esta posição. Concorda, Terezinha? Terezinha sabe, né, Terezinha? Concordo plenamente. É uma vergonha, né? É o primeiro município Até pela nossa cultura, em arrecadação, é o mais rico, mais tudo, e não tem um sistema de saneamento. E concordo com o Henrique quando ele fala que é um processo, né? Eu já falei sobre isso em outros programas, inclusive, porque não é tão simples colocar uma meta para saneamento, a menos que ela seja perseguida com muita eficácia. E a gente sabe que, como isso tudo é licitação pública, fazer todo esse processo, primeiro conseguir o recurso, depois licitar, depois começar a ver por qual área vai começar. Obras lentas. É uma obra tecnicamente a gente viu na época do governo Carlito, né? muito lenta. A cidade parou. Porque precisa parar, porque precisa abrir rua, então precisa pensar em quais ruas vai abrir primeiro, né? Mas é algo que tem que ser contínuo. Já me perguntavam outro dia sobre isso, sobre o que eu pensava em relação ao saneamento. Eu disse, olha, o que eu pensava em 2013 é o que eu penso hoje. Não pode parar, porque senão nós não vamos conseguir. Né? Nós não vamos conseguir realmente a universalização. Ainda falando sobre ranking, falando da capital de Rondônia, Porto Velho, 3%, só imagina, uma capital com apenas 3%, né? O negócio está feio. Eu me lembro quando fui morar em Feira de Santana, muitos anos atrás, numa emissora que eu trabalhei lá há muito tempo, quando cheguei lá, aquela quantidade de urubus que tinha na cidade. Um dia eu abri a janela da minha casa, tinha uns 4, 5 urubus assim na ilha de cara, porque eu levei um susto, né? Mas a falta de saneamento traz isso daí. Ainda falando sobre regiões, Henrique, quais são as regiões mais carentes de serviço aqui em Joinville? Como eu disse no começo, a gente tem que entender o seguinte, nós tivemos, vamos colocar isso 30, 40 anos para trás, certo? Porque 40 anos... Deixa eu complementar então, por que Joinville está tão baixo em relação à média nacional? Pois é. Primeiro, o seguinte, vamos um pequeno histórico. Se a Terezinha está aqui para me ajudar, porque a professora é ela. Vamos considerar da década de 70, que foi quando o Brasil criaram as suas estatais, Plano Nacional de o Plano Nacional de Saneamento, né? Foi no governo do regime militar e que resolveu se tomar, porque até então era praticamente zero, né? Daí de lá que houve aquela retomada. Alguns, pensando um pouquinho mais adiante, se desenvolveram mais. Tinham mais recursos, evidentemente, e se desenvolveram mais. Nós, no estado de Santa Catarina, o que a Casan fez? Hoje já dá para fazer, porque ela, com 40 anos de estrada, a gente já tem um histórico dela. Havia uma preocupação principalmente com a água, porque não tinha água também. Nós estamos falando aí de esgoto, mas não tinha água. E antes do esgoto, há que se ter água, né? É óbvio. Então, se eu tenho que investir, eu vou investir em água. Até porque, para gerar o esgoto, preciso de água. Senão, eu não faço nem o esgoto. Então, a Casan investiu realmente muito em água. Joinville ela cresceu, depois ela se deteriorou por circunstâncias que não vem ao caso, senão nós vamos ficar 3 dias falando sobre isso, né? E aí, em 2000 e pouco, Joinville deu advento de retomada do sistema,
municipalizou o sistema. Tudo bem, com a Companhia Águas de Joinville, se partiu, então, primeiro, segundo ano, a estudar que nós precisávamos realmente, é isso que você falou, é verdade, buscando a conversa com o povo. É meio duro de falar, a Terezinha talvez saiba disso. O povo não está muito atento ainda para a importância do esgoto. Pois é, e o povo tem que se preocupar com isso, porque, segundo aí os estudos, em 2030 nós vamos ter escassez de água no mundo. Então, assim, 2030 está aí, gente. Né? E o esgoto? Daqui o quê? 16 anos? 14 anos? Não adianta você ter 100% de água se você não tem tratamento de esgoto, gente. Você está entendendo? As doenças vão se proliferar. Veja aí a questão dos mosquitos aí, que já tem tantos mosquitos de tudo quanto é jeito aí, né? Então, esse é o perigo. Então, pensando assim, e aí é uma matéria da Terezinha, eu sei que ela se preocupa muito com isso, é a questão cultural. Então, há uma necessidade de se criar uma política, certo? Uma política forte, né? Federal, que ela tem a sua missão, a estadual um tanto, mas principalmente a municipal. O município é onde você vai fazer o tratamento, né? Principalmente de esgoto. Então, tem que se criar uma política. Não pode haver o truncamento dessa política. Então, se criou, eu participei do começo, quando se criou, se escreveu a companhia, se escreveu um plano, não é? E este plano deveria ser melhorado, não parado. É como ela falou, não pode parar. Isso não pode parar nunca, principalmente nessa questão cultural. Ao se criar uma política, escola, igreja, enfim, todos os segmentos da organização de uma cidade tem que estar envolvido sobre isso. É uma coisa fundamental o saneamento básico. E o saneamento não é só esgoto, mas... Eu complementaria, assim, dizendo que é preciso sensibilizar também a população para isso. Por quê? Você falou, né? Só em cima do dedo, né? Sobre aí, pessoal. Você falou, parece que as pessoas não estão ainda não estão nem aí. E não estão. Recentemente, os políticos, claro, quando vão fazer campanha política, eles procuram saber o que mais a população está preocupada. Praticamente as últimas coisas que eles estão preocupados é com o esgoto. Asfalto na rua. Asfalto, é uma série de outras questões. No entanto, a população não percebe o quanto a falta de tratamento de esgoto lhes afeta. Afeta de toda maneira, porque as pessoas acham assim, não, mas se não tem esgoto tratado, vou ter uma diarreia. Eu tenho que pagar. Só que tem câncer, tem AVC, tem uma série de doenças que as pessoas não sabem que são decorrentes da falta de tratamento de esgoto. Terezinha, porque na hoje medida você em está que falando esse aqui no esgoto programa, vai ali... mas por que o governo não faz e avisa as pessoas, não tocam nesse assunto? Boa Hoje esse assunto importante que nós estamos falando aqui. Boa pergunta. Né? Hoje a Terezinha está falando aqui, para você que está ouvindo, olha só a importância aqui do que a Terezinha acabou de falar, você que está assistindo a gente, sobre esse assunto. Né? Pode trazer não só essa questão da dengue, de chikungunya, enfim, de microcefalia, né? Tudo por causa de mosquito, além de outras ainda pior, doenças, né? Que eu acho. muito piores, que além de todo o mau sofrimento para as pessoas, tem o custo. Tem um custo para a sociedade, para o município, para a área de saúde, que não está preparada para receber isso, é o São José cheio. Quer dizer, para cada R$1 investido em saneamento, existe uma economia, existe um estudo que mostra que há uma economia de R$4. Há pessoas que falam em R$6, R$8, mas só os 4 já valia a pena o investimento. E a gente vai a passos muito lentos, porque o município já tem 164 anos, o município por aí, né? E assim, a gente ainda está engatinhando, né? Praticamente, e no entanto o município não para de crescer. Vem mais gente para cá, vem mais empreendimento para cá. E olha que fora daqui, quando estamos em outro estado, a cidade cresce. O Henrique até que é do interior de São Paulo, a bonita cidade de Taubaté, interior de São Paulo, né? E a gente, quando está fora de Santa Catarina, e a gente fala, onde vocês moram? Nós moramos em Santa Catarina. E olha que ainda falam, apesar que Taubaté está entre as 20 cidades, ou entre a 12ª cidade em termos de saneamento básico. Olha só que beleza. Né? Uberaba, 100% da cidade, ou melhor, Uberlândia, 100% da cidade tem saneamento básico. Né? Mas imaginar uma cidade... Você perguntou no começo, e aí
complementando o que você fez no começo, justamente essas cidades, elas pensaram nisso. Muito antes. Mas quando a gente fala que a gente muito mora em antes do Santa plano. Catarina, eles falam, vocês moram no primeiro mundo, né? Já não aconteceu isso? Eu tenho um conceito que eu tenho estudado bastante e cada vez eu fico mais forte nesse conceito. O que é do Estado é do Estado, o que é de governo é de governo. Quanto menos o governo se interfere em assuntos de Estado, melhor para o governo, melhor para o Estado. Tanto mais um governo interfere nos assuntos de Estado, pior para o Estado e pior para o próprio governo. Então, esse é um conceito que serve para praticamente tudo. E principalmente, Terezinha e Eduardo, a questão do saneamento. O Estado, por exemplo, nós criamos uma companhia e ela não foi completa, né? Dificuldades. Imagina sair do Estado e criar uma companhia municipal do zero. Então, foi um trabalho árduo, foi um trabalho bacana, concursos, excelentes profissionais que lá trabalham, né? Selecionados a dedo. Aí se faz um plano, mas ela não se fez um plano de governo, se fez um plano para o Estado. Aí, de repente, um governo seguinte, ele quebra aquela sequência. Entendeu? E às vezes até por questão política mesmo, porque não é do mesmo partido, mesmo que seja até um projeto bom, interessante, mas não é do meu partido, vamos fechar devolver aqui. Dinheiro, projeto, anteprojeto pronto. Nós tivemos isso recentemente, isso daí de devolver, nós tivemos isso recentemente, de devolver mais de 100 milhões de reais de dinheiro para o saneamento da cidade, do bairro Aventureiro, e foi devolvido. O dinheiro já, sabe, não, manda devolver. Em diário oficial, já em diário oficial aprovado, não devolve porque nós estamos atrasados no projeto. Corra com o projeto, meu Deus, é o problema do Estado, não é do governo. O problema do projeto não é do governo, é do Estado. E cabe ao governo ajudar o Estado a fazer. E a gente continuar falando só um pouco sobre fiscalização também, até nesse sentido que acho que a população também tem que pegar no pé, tem que cobrar mais dos políticos. Mas, Henrique, segundo dados da Água de Joinville, cerca de 30% das instalações de esgoto possui algum tipo de irregularidade. Como é a fiscalização das águas de Joinville para corrigi-las e evitar problemas? Aí eu vou ter que porque aí não é só o problema da Águas de Joinville. Aí tem uma legislação onde quem faz a fiscalização depois disso aí tem um órgão ambiental na cidade. Então, eu sei de casos, que a gente não vai ficar malhando aqui, mas casos de contratos mal feitos, onde o setor de fiscalização, que seria os órgãos ambientais, não fiscalizaram o que tinham que fazer. Entendeu? Então, aí a companhia ela executa e faz a manutenção e a produção do negócio. Existe muita... Nesses 30%, existe aí um número de pelo menos 20% que estão ligados, então tem 10% ainda que não está. É o famoso gato ou não? Tem gato na energia elétrica, mas não ligou, né? Claro que tem alguns que têm problemas estruturais, tem problemas construtivos, a rede está mais alta, tá isso. Tem alguns problemas, mas tem alguns que simplesmente não ligaram. Tem esses casos, tem o caso de quem tem água de poço. Então tem uma série de questões, porque se pega uma água lá, não pega da companhia, aí não tem como... Por isso a política é importante. Mas vamos continuar esse assunto ainda no próximo bloco. Henrique e Terezinha, peço a atenção de vocês. E ao nosso querido telespectador que está assistindo ao nosso programa. Chegamos ao fim do primeiro bloco. Depois do intervalo, vamos falar sobre o histórico Rio Cachoeira. Até já.